paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da nossa Rádio Universidade, saúde a todos com muita alegria. Estamos iniciando mais um programa, o segundo nessa sequência, sobre a doutrina social cristã, o ensinamento social cristão, do mundo cristão. E nós queremos hoje continuar a aprofundar esse documento tão rico, tão promissor, tão desafiante do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Cuidado da nossa casa comum. Nós já conversamos um pouco sobre os temas dessa encíclica, os grandes desafios que ela coloca, né? As perspectivas que ela abre, né? E agora vamos, nesse segundo momento, né? Ainda ver um pouquinho, né? Os eixos dessa encíclica e a sequência de temas que o Papa apresenta, né? E eu vou começar com mais uma frase desta encíclica, que é muito, como digo, sugestiva, desafiadora. Então, o Papa lança um alerta, logo no início do seu texto também, no número 24, onde ele escreve o seguinte, né, que se a tendência atual se mantiver, este século XXI poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes de ecossistemas com graves consequências para todos nós. Então, realmente, o que o Papa diz aqui não é sem fundamento. Ele se assessorou muito bem, né? E alguns grandes ecólogos, né? Por exemplo, de uma fundação alemã de Berlim, se manifestou publicamente dizendo que o Papa está muito bem assessorado, esteve muito bem assessorado ao escrever essa encíclica, porque os dados que ele cita são científicos, têm base na realidade. Então, essa constatação do Papa, se a tendência atual se mantiver, podemos assistir a desastres, a graves consequências, a uma destruição sem precedentes. Isso tem fundamento, sim. Temos mais que pensar, então, como atuar. Nem vamos invocar mais uma vez o Espírito, que ele possa ser junto a nós, esse que nos guia, nos ilumina, né? E nos leva pelo caminho, né, de uma transformação, de uma conversão ecológica, como se pede, como já vimos no outro programa, né? E aí eu vou retomar uma parte desta oração do Ano Nacional do Laicato, em que se roga, se pede, né, que nós, como cristãos, mas sobretudo os leigos e as leigas, possam assumir a sua responsabilidade lá onde eles vivem e trabalham e atuam, no meio do mundo. Então, ó Trindade Santa, nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade e no campo, e afinal em todo o planeta, nossa casa comum. Então, essa é uma parte da oração do Ano Nacional do Laicato. Vamos então para esta nova parte, segunda parte da nossa reflexão sobre a encíclica Cuidado da Nossa Casa Comum. Recordando que o Papa Francisco publicou em 2015 esta grande encíclica muito esperada, né, Louvado Sejas, o Cuidado da Casa Comum, numa linguagem, aliás, muito direta, muito compreensível, bem ao seu estilo, né, do Papa Francisco. É um estilo, uma carta bem articulada, um texto denso, amadurecido e de agradável leitura. Eu li várias vezes esse texto, posso dizer isso a vocês não vão se arrepender. Se vocês lerem esse texto, ele é disponível, seja nas livrarias, seja também, só vocês entrarem no Vatican Va, né? Vaticano.
E aí pedir encíclica Louvado Sejas. E aí vocês vão ter em várias línguas. Pode escolher a língua. Por exemplo, lá em português, nossa, essa encíclica todinha, você não precisa nem ter impressa. Agora, se tiver impressa, você pode também folhear, você pode dar uma sublinhada, se o texto é teu. Né? Então, esta é a encíclica que o Papa nos ofereceu. Né? É um texto de 191 páginas, né? Com 6 capítulos e 246 parágrafos. Então, uma encíclica bastante grande, né? Então, 191 páginas é um livro, né? Um pequeno livro, né? Ele denuncia, então, o Papa denuncia a insensibilidade dos que destroem as riquezas naturais em proveito pessoal, né? Por exemplo, as mineradoras, por exemplo, até os que buscam ouro, né? Os garimpeiros e tantos outros. Vamos falar também da nossa agricultura, que nem sempre toma as providências necessárias para não poluir, né? É importante, tudo bem que se usem os defensivos agrícolas, mas esses às vezes são exageradamente usados, ou defensivos que já estão proibidos em muitos países, e no Brasil nós continuamos usando. Por exemplo, o glifosato, né? Foi um debate que nós tivemos aí, aqui em Pelotas, na Câmara de Vereadores, né? Houve muita discussão em torno disso aí, mas apareceu muito claramente que quem conhece essa matéria, ele disse que esse glifosato devia estar há muito tempo proibido entre nós, né? Que é um tipo de veneno extremamente nocivo para a natureza humana, para as pessoas, né? E ainda é usado. E às vezes de maneira assim descontrolada, não de acordo com as indicações, e essa poluição vai para o solo, vai para as águas, e aí é que depois muitas vezes o ser humano, a pessoa humana é atingida, né? Então vamos para os 2 temas de hoje. Primeiro, os grandes eixos dessa encíclica, né? O que essa encíclica assim nos propõe? O que ela, né, reflete? Qual é a sua proposta, né? Então, no coração da encíclica está esse conceito da ecologia integral. O Papa não quer qualquer tipo de ecologia, uma ecologia, né, um pouco de perfumaria daqui, um pouco dali, né, limpar um pouco o lixo e tal. Não. Tem que ser algo muito bem pensado, articulado, completo, que atinja todas as dimensões do cuidado com o meio ambiente, né? Que vai desde a despoluição até o cuidado para que essa situação toda possa ser remediada e possa ser cuidada, né, e transformada, né, de forma sustentável. E que as pessoas mudem a sua mentalidade. Porque se o pessoal não muda a cabeça, vai continuar jogando lixo para todo lado, como acontece lá no nosso bairro, lá no Navegantes, né, aqui em Pelotas. Não adianta, na nossa igreja, o pessoal joga lixo em quantidade. Nós já dissemos, mas escute, não tem outro lugar para você jogar, né? Eles até ficaram bravos, né? Então, claro que às vezes custa também achar um bom lugar para descartar certos objetos, mas é isso, informar melhor e pedir que a prefeitura venha e receba, né, as coisas que você quer descartar, né? Ou você mesmo faça a entrega, né? Então, o conceito de ecologia integral como um novo paradigma é um caminho espiritual a percorrer. Então isso aqui é um modelo, né, para seguir. O conceito é novo, né? O Papa realmente inovou nessa encíclica, pois o que prevalecia até agora era uma visão antropocêntrica, né, divulgada pelo ambientalismo, né? Esse é um movimento que, aliás, foi até citado pelo Papa, o ambientalismo, né? Vamos cuidar do ambiente e tal. Mas tinha uma visão muito antropocêntrica. O que significa isso? A pessoa humana está lá no centro. As coisas estão todas a nosso serviço, né? Se degrada, se no fim acaba destruindo até espécies de animais, plantas. Isso não. Nós temos que perceber que cada ser, cada criatura de Deus, não só o ser humano, também os animais, as plantas, tudo tem o seu valor. E se você destrói uma parte da cadeia ecológica, você acaba prejudicando o conjunto todo, né? Porque uma coisa depende da outra. Isso o Papa mostrou muito claramente. Isso todos os grandes ecólogos dizem, né?
né? A natureza é sistêmica, né? Uma coisa está integrada com a outra, uma coisa está ligada à outra. Se você destrói um elo, todo o restante começa a entrar em crise, ou tem dificuldade de se manter. Tudo é visto em função, né, nesta visão tradicional, só em função do homem, como se as outras criaturas não tivessem valor em si mesmo. Aí a citação do Papa Francisco: cada criatura tem um valor e uma função. Nenhuma criatura é supérflua. Vejam que interessante. Como diz o Papa na Laudato Si, número 84. E eu só quero lembrar agora a questão das abelhas. Tem gente que diz, essa abelha aí só incomoda e tal. Mas espera aí, se você não cuida das abelhas, sobretudo em plantações, né, de árvores frutíferas, né, então pode haver um grande problema na fecundação, porque são as abelhas que fazem a fecundação, né, das flores, né, de muitas plantas, de muitas árvores, e que sem a crise que nós estamos vivendo com o envenenamento de abelhas é muito séria, né? De modo que uma coisa está ligada com a outra. Não é uma criatura é supérflua. Cada uma tem a sua função. Isso não tira a preeminência da pessoa humana, sem dúvida. A pessoa humana tem que ser tomada assim, muito a sério, e a sua sobrevivência, a sua vida saudável tem que ser muito bem planejado no conjunto das coisas, né? As coisas têm que servir à pessoa humana, mas não de maneira assim ditatorial ou impositiva, que despreza a realidade toda em que a pessoa está mergulhada, como se isso tudo pudesse ser substituída por produtos artificiais, né? Então, o conjunto da criação precisa ser valorizado, entendido, visto na sua plenitude, visto na sua integralidade, em razão de uma consciência reflexa, inteligência superior e livre vontade. Então, isso é o que o homem tem para poder captar todo esse conjunto e fazer realmente acontecer o cuidado integrado. Os papas anteriores haviam falado na defesa do meio ambiente e da terra, mas não dentro desta nova perspectiva sistêmica. Esta é realmente uma grande conquista do Papa Francisco. Ecologia integral significa, então, que tudo está interligado, tudo está conectado, formando um grande todo, como uma grande rede, né? Os nós estão todos aí colocados, e se você corta um, você já está enfraquecendo o conjunto dessa rede. Significa que os problemas do meio ambiente, natural e social, meio ambiente da natureza, na natureza, né, das plantas, animais, e o social, o meio ambiente humano, onde estão as pessoas interagindo, vivendo, gastando, sobrevivendo, cultivando. Esses dois ambientes devem ser tratados levando em conta as cadeias ecológicas, né? Tudo que está articulado, né? As plantas, a água, as fontes, tudo isso está muito bem articulado num todo, né? Chamada cadeia ecológica, né? E a interdependência dos diversos fatores implica também um caminho espiritual da parte da pessoa humana, né? As pessoas que estão aí têm que realizar um caminho espiritual de contemplação do mundo com o olhar da natureza, isto é, com muito olhar da natureza, como a Trindade olha, com muito respeito, com muito carinho por tudo isso que está aí colocado, desde os animais grandes até os mínimos insetos que têm a sua função, cuja unidade de natureza na diversidade das pessoas é modelo para todo mundo. A Trindade Santa é uma unidade de natureza e é uma diversidade também de pessoas. É um pouco o reflexo, na natureza, um pouco o reflexo dessa diversidade que é do próprio Deus. O Papa vê o mundo não como um fruto do acaso e da necessidade, mas como resultado do ato criador, em constante evolução e transformação. Tudo isso está em constante mudança, mas houve um começo disso aqui tudo. E não foi por acaso. O acaso não gera coisa nenhuma. Isso dizem os melhores cientistas. Einstein foi um deles. Einstein, o grande físico do mundo moderno,
descobridor da teoria da relatividade, ele afirmava que o acaso não explica nada. O acaso é uma concorrência fortuita de fatores. E quem fez esses fatores concorrerem, estarem aí juntos? Isso foi tudo acaso que disto resultasse, por exemplo, a maravilha que é a vida, né? Que de dois gametas que se unem, masculino e feminino, que no início são indiferenciados, resulta de repente um tecido que tem cada um a sua destinação, né? Um pedacinho daquele tecido, né? vai virar o coração, outro vai virar osso, outro vai virar não sei o quê da pessoa humana. Isso o médico aí explicava, né? Que a vida, a própria geração do ser humano é uma grande maravilha e é incompreensível ainda pela ciência. A ciência não consegue explicar, ela só fala do que estava acontecendo, né? Mas não consegue dizer por quê, né? A partir de dois óvulos, né? Que se encontram, masculino e feminino, resulta esta vida humana com toda essa riqueza, essa diversificação. E claro, às vezes há pequenos defeitos, né? Que isso reflete então algum defeito congênito, como nós dizemos, né? Mas o conjunto é maravilhoso. Então, nesta encíclica, o Papa Francisco dirige a todos os habitantes do planeta, né? Não é só para os católicos, né? Esse mundo é habitado, os católicos, os cristãos formam 20%, né, do mundo, e nós precisamos sim trabalhar todos juntos nisso aí, né? Volta-se não só para o mundo cristão, mas também aos adeptos de outras religiões e aos que não professam religião alguma, mas se mostram abertos a uma mensagem em defesa do ambiente e dos pobres e fragilizados. Valoriza o ecumenismo, né? Que é essa palavra hoje não muito usada para falar desse diálogo que existe entre os cristãos, que buscam, né, a unidade, pelo menos naquilo que é essencial, né, que é o cuidado das pessoas, cuidado com o ambiente. Citando extensamente um texto do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, né? E um texto citado é esse aqui, que eu vou agora ler para vocês. É nossa humilde convicção, escreve o patriarca de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, é nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus. O divino e o humano se encontram no menor detalhe desta túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Isso é o Papa na sua encíclica no número 8. Então, esses são os grandes eixos, o eixo central, né, que é esta ecologia integral, e outro, né, os outros eixos que agora citei, que é este cuidado comum a todas as religiões, todas as pessoas humanas, né, e a integração que nós devemos praticar na nossa própria vida, né, que Deus vê, quem vê a Deus como um Pai amoroso, olhando para a Trindade como exemplo dessa integração na diversidade, que cuida de cada uma das criaturas e nos faz irmãos e irmãs universais. Depois, esses temas que nós agora acabamos de citar, alguns deles, eixos, eles têm uma sequência muito bem articulada, né? Vou também citá-los um pouquinho, né? Isso tudo eu tiro aqui de um estudo que eu fiz, várias vezes eu li essa encíclica e fui vendo assim que existe esta riqueza, essa sequência de temas, né? A encíclica começa fazendo um breve resumo, né, dos vários aspectos da nossa crise atual da ecologia, né? Aqui eu cito o Papa, né? Diz o seguinte: com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível e deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido, né? Então precisamos nos valer de todo esse estudo realizado, a pesquisa científica sobre o meio ambiente. Isso tudo foi assim bem analisado pelo Papa, pelos seus assessores que prepararam essa encíclica. A partir desta panorâmica, dessa visão, o Papa retoma algumas argumentações que deveriam estar sempre presentes, que derivam da tradição bíblica judaico-cristã,
Então ele olha como é que está na Bíblia, na palavra de Deus. Já não se fala desse cuidado com a natureza, com o meio ambiente? Então, olha-se sim para isso, né? E essa visão, então, mostra que é preciso dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente, segundo os projetos do projeto próprio Deus, né? Que nos entregou, lá no início, entregou esse mundo, esse jardim do Éden, né? Esse mundo é um grande jardim, para nós cuidarmos e cultivarmos a natureza. Cuidar e cultivar. Depois, procurar analisar as raízes humanas dessa crise atual. Tá? De onde vem essa crise que nós estamos vivendo? Identificando não apenas os sintomas, né? Alguns sinais, mas as causas mais profundas. Aí o Papa faz uma constatação muito importante. Esta é central nessa encíclica. Identifica como causa mais profunda da crise global, hoje, o paradigma tecnocrático, homogêneo e unidimensional. Né? Essa tecnocracia que quer dominar tudo, tirar de tudo um proveito material, sobretudo o enriquecimento dos donos do capital, e a natureza que se lixe. Este pensamento tecnocrático é uma das grandes causas dessa crise terrível que estamos vivendo hoje, da degradação ambiental, que não se importa com manter e cuidar dessa natureza. Dela resulta a manipulação e a crença num crescimento sem limites. Não há limites para o crescimento. Sim, senhor. As ciências estão mostrando isso. E na disponibilidade infinita de bens no planeta. Não. A disponibilidade de bens é limitada. Temos que saber usar bem, não depredar, não poluir. O resultado foi um excesso de antropocentrismo. A pessoa humana, os homens decidindo o que fazer, e a natureza fica aí como que um mero objeto de exploração, que coloca no centro os interesses contingentes de grupos ou de países. Aí que está. Alguns grupos, sobretudo em países ricos, e não se preocupam com medir os danos à natureza e o impacto ambiental de algumas e muitas, aliás, dessas decisões que eles tomam. Pondera o Papa o seguinte: a técnica separada da ética dificilmente será capaz de limitar seu poder na intervenção na natureza. A solução da crise socioambiental virá com uma ecologia integral, né? Conclui o Papa a partir dessa análise do conjunto, que inclui os bens da natureza e a sociedade humana que nela habita. Não bastam intervenções técnicas, mas é preciso considerar a complexidade dos problemas locais e obter a participação ativa de todos os habitantes. Então vejam, isso é uma importante conclusão e constatação, né, que o Papa faz. Na raiz dessa degradação está uma mentalidade tecnocrática, né, em que alguns impõem, por uma visão assim, distorcida, a sua vontade, e explora a natureza de qualquer maneira que lhes interessa para gerar riqueza, gerar lucro, né? E os bens que tantas outras pessoas também precisam ficam prejudicados, e o que sobra são imensas crateras, às vezes geradas, né, pela exploração, por exemplo, das minas, das mineradoras, né, e que ninguém depois vai constatar, e a natureza depredada. Então isso aí eu deixo para vocês, essa reflexão. Vamos então nos preparar para sermos nós também cuidadores deste mundo que Deus nos entregou para cuidar e cultivar. Frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.